Oi, voltamos. Caiu. Não, é porque a internet. Então, a enciclopédia era o conjunto de todas essas ideias, né, e mais alguns outros, né, da, de outros filósofos, e um conjunto de livros, né, para que outras pessoas tivessem acesso a esse pensamento. Então, é a nossa. Hoje nós temos tudo isso na internet, né? Hoje em dia tudo que você procura, mas naquela época não se existia. E aí as pessoas reúnem, né, esses pensamentos nessa coletânea de livros para poder transmitir esse conhecimento para não ficar preso somente na cabeça das pessoas ou acabar se perdendo com o tempo. Porque antigamente os registros eram tudo basicamente em diários, né? Também, Não né? tinha Era isso. muito solto, não tinha essa Sim, coleção. Eu acho que talvez, talvez não, né? A enciclopédia foi ali um momento muito importante do conhecimento. Pelo menos eu sou fã de uma enciclopédia, de ter um local onde está tudo ali organizado, delimitado sim, por áreas, por temas. Então, isso foi uma revolução, foi uma mudança na construção do conhecimento, né? sim, sim. Então, assim, é o divisor de águas, né? Vamos assim dizer, que aí realmente, até então se falava muito em transmitir conhecimento, mas nunca se fazia, e acabava se ficando muito preso para as elites, querendo ou não, ainda se continuava muito preso para as elites. Porque quem convivia, eles conviviam, esses filósofos, vale lembrar que não eram pessoas que vinham da população comum, eles vinham de famílias, ou de famílias burguesas, ou de famílias de nobres, mas eles vinham de famílias que viviam naquele meio social de pessoas de poder aquisitivo ou de status um pouco melhor. Não vinham lá não vinham lá dos campos, né? Eram muito raras as pessoas, e mesmo os que vinham do campo, eles vinham de uma família, até porque eles eram estudiosos. Então, para você estudar naquela época, quer dizer que você tinha que ter um poder um pouco maior. Então, quando eles fazem isso, quando eles conseguem juntar isso nas enciclopédias, aí sim que realmente esse conhecimento ele passa a ser transmitido. E sem contar que você tem várias ideias diferentes, você não fica preso a uma ideia só. Até então você acabava ficando preso a uma única ideia, a uma única pessoa que tinha aquele pensamento. Então agora não, agora nós temos vários conhecimentos diferentes, e aí você vai poder ler e vai decidir aquele que você está se encaixando um pouco melhor, aquele que você acha. Porque igual a gente sabe disso, nós como professoras de história, nós sabemos disso que nós nem sempre concordamos com tudo. Eu não concordo com tudo, eu não concordo com todo mundo, eu não acho que está todo mundo certo. Eu tenho aquele que eu vou gostar mais, eu posso até conhecer de tudo, mas conhecer de tudo não quer dizer que eu concorde com tudo. Então eu tenho aquele que eu gosto mais, aquele que puxa mais o meu interesse. É assim na vida. Então agora com as enciclopédias a gente passa a ter realmente o direito de conhecer e realmente o direito de questionar, né? Então assim, eu acho que sim, eu concordo que a enciclopédia ele é um marco, né, da transmissão de conhecimento, porque o conhecimento até então era muito limitado, né, de parentesco. E agora não, ele vai ser de certa forma, para quase todos, né? Não todos, mas uma boa parcela da população vai ter acesso a esse conhecimento. Assim como a imprensa, lá no século XV, quando surgiu lá no final do século XIV, início do século XV, foi um grande marco para as pessoas começarem a ter acesso à Bíblia, né? A imprensa, quando eu falo, é a impressão da Bíblia, que é o marco aí do começa a levar o conhecimento para o povo. Então a questão vamos falar do nome aí desses nomes, né, desses filósofos aí que criam a questão da enciclopédia, que vai ser esses nomes complicadinhos, né? O Diderot e D'Alembert, eles De vão, lembrar. Denis Diderot e Jean Leconte d'Alembert, eles são responsáveis aí por pegar esse conhecimento todo e colocar dentro das enciclopédias, né? Lembrando que o Voltaire, o Montesquieu, o Rousseau e muitos outros filósofos e cientistas ajudaram aí, foram responsáveis também por pegar esse conhecimento e por colocar, por materializar esse conhecimento nas enciclopédias. Professor, nós estamos falando sobre iluminismo. Então, uma coisa interessante também da gente pensar é que
nesse momento aí, né, é muito estranho você pensar numa sociedade onde não tem essa reunião de conteúdos, onde não tem, para a gente, para a nossa sociedade atual, né, é muito complicado a gente pensar que não tem aí uma enciclopédia, sendo que ela é toda a nossa base de educação, né? Hoje em dia está muito mais fácil porque a gente tem as enciclopédias virtuais, né? Eu lembro, gente, ai que coisa velha, na década de 90, as pessoas passavam na porta da casa da gente vendendo enciclopédias, né? Tinha um cara que ele vendia essas enciclopédias. Então, assim, tudo vai se mudando, mas imagine se viver numa sociedade sem conhecimento, né? Onde a base toda seja a questão da base construída pela Bíblia. É muito complicado isso, né? Então, esses filósofos iluministas, eles vieram mostrar isso para a gente. Então, por isso que eu acho muito importante a gente fazer essa dissociação de fé, de questão de acreditar, de conhecimento, de ciência, né? As duas coisas, elas existem, mas elas não precisam ser uma coisa única ali. Outra coisa Sim. também que esses pensadores do iluministas, eles questionavam essa questão da igreja dentro da política, né? Que é outra coisa que eles já questionavam lá atrás e que eu ainda hoje questiono muito, a questão da fé e política ali, da política se utilizar da fé das pessoas para poder se governar, para poder se eleger, né? Até porque na concepção a igreja nessa época, ela não era nenhuma questão tão religiosa, né? A igreja ela era uma instituição política, basicamente isso. E eles questionavam muito isso, eles não concordavam com isso, e eles não estão errados, né, gente? Eu também sou totalmente contra a opinião minha, né, novamente, de misturar política e religião. São duas coisas que, para mim, elas não devem ser misturadas, porque as duas têm um poder muito grande de influência na vida de uma pessoa, tanto a questão política quanto a questão religiosa. Então, elas devem estar, ser em campos separados na minha vida. É igual em sala de aula, eu sempre falo para os meninos, dentro de uma sala de aula, minha sala de aula não cabe a minha religião e nem cabe o meu partido político. São coisas que são separadas. Eu, Tatiele, ser humano, quem quiser saber da minha opinião política, minha questão religiosa, tem as minhas redes sociais particulares para isso. E eu, Tatiele, professora, dentro da sala de aula, sou um ser humano neutro. Sou um ser humano que eu não ligo uma coisa com a outra. Ainda mais dois assuntos que são, igual os filósofos iluministas mesmo já viam isso. Dois campos de influência grandíssimos, dois campos de controle humano grandíssimo, né? E eles já questionavam isso e eu super concordo com isso com eles. São duas coisas, basicamente, esse pensamento basicamente corretíssimo, né? A gente tem que concordar aí. Não sei as outras pessoas, mas seria eu como pessoa. Sim, outra coisa interessante também é que a Tati já até falou um pouquinho aí da ideia, né, que eles foram pensando, esses pensadores iluministas, eles pensam em vários setores da sociedade. Então, uns vão defender os direitos inalienáveis, como John Locke, outros vão defender a liberdade de expressão, como Voltaire, vem o Montesquieu defendendo a fragmentação do poder, o Rousseau defendendo aí que a sociedade ela acaba corrompendo o ser humano, e vai ter o Adam Smith, né, que a Tati chegou a falar aí, que é muito importante, que é escocês, apesar do nome aí ser inglês, ele vai falar a questão de uma coisa que ele cria a teoria da mão invisível, que eu acho muito interessante, né, que ele fala em liberalismo econômico, e ele fala o seguinte, que a economia ela acontece de forma livre, que existe uma mão invisível e essa mão é ela quem é responsável pelo mercado econômico, que esse mercado ele deve acontecer de maneira livre, né? Ele vai condenar aí o que a gente chama de mercantilismo, que é a influência direta do Estado na economia. Então, ele fala, né, o princípio da liberdade, do liberalismo econômico vai ser esse, a economia ela tem que fluir por si só.
né? Outra questão importante também é a questão do... Eu não falo francês, viu, gente? De uma frase aí que está associada ao liberalismo, que é o laissez-faire, né? Deixe fazer, deixe passar, o mundo vai por si só. Então, é baseado nesse pensamento de que o mundo, de que a economia, ela é por si só, que o Adam Smith escreve a sua obra aí, que leva o título de A Riqueza das Nações, né? Livro muito bom, por sinal. Todo mundo deveria ler. Mas Adam Smith, na hora que eu estava falando de Locke, eu acabei misturando Locke com Adam Smith, né? Como eu falei lá em cima. Adam Smith, ele era uma pessoa que ele criticava muito você dar liberdade econômica, você tirar essa liberdade econômica, né? Ele sempre falava assim que o mercado ele tem que funcionar sozinho. E se você tem muitas influências, muitas intervenções, o mercado nunca vai conseguir funcionar realmente. E hoje nós vemos muito isso, né? A gente vê o Estado querendo ficar toda hora falando, né? Falando sobre como se deve fazer alguma coisa, e ele criticava muito isso. Ele acha que o Estado, ele é uma coisa e a economia, ele tem que ser outra. Ele era totalmente a favor de propriedade privada, tá, gente? Adam Smith, ele achava que, né, cada um tinha que ser dono daquilo e tal, que você seria merecedor daquilo, diferente de alguns outros filósofos. Então, ele tinha esse pensamento, sim, ligado à economia e achando que quanto menos o Estado interferisse, melhor seria para a economia. Diferente do nosso mercantilismo, que era o Estado comandando tudo, para ele, quanto menos intervenção do Estado nós tivéssemos, melhor seríamos para todos, né? Tanto para o patrão. E a ideia do trabalho também, ele gostava dessa ideia do trabalho dividido, né? Essa ideia da divisão do trabalho é um pensamento dele. Porque ele achava que se você fizesse uma única coisa, mas fizesse muito bem aquela coisa, seria o correto. Então, quanto mais pessoas você tivesse trabalhando em setores diferentes, mais especialistas você teria. E, de certa forma, o pensamento dele está certo. Ele sempre achava que você não tem que ser bom em tudo. Você tem que ser bom em uma coisa, mas ser bom mesmo, aquela capacitação da divisão do trabalho seria bom para isso. É um pensamento também que foi usado nas indústrias, né? Quando as indústrias elas começaram a se formar, você era bom, se você era apertar parafuso, então você ia só apertar aquele parafuso, você ia ser bom naquilo. Parafuso ali. Exatamente. E é um pensamento de Adam Smith, ele acha que você tem que ser isso. Então, já que é para fazer o trabalho, então vamos fazer uma divisão do trabalho para que o ser humano, ele, né, seja bom naquilo que ele está fazendo. E interessante é que ele não pensava assim, você não trabalha porque você gosta do seu trabalho, você trabalha porque você precisa dele. Você gostar do seu trabalho é uma consequência. Hoje em dia a gente já tem uns pensamentos diferentes, né? Que a gente gosta, trabalha numa coisa que a gente gosta e ser bom é uma consequência daquilo porque a gente gosta. E para ele era o contrário. O trabalhador, ele trabalhava porque precisava daquilo e gostar daquilo era uma consequência do serviço que ele fazia. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já sabe que as pessoas têm um pensamento diferente e que você faz aquilo que você gosta. Eu amo trabalhar em sala de aula. Amo mesmo, por isso que eu trabalho. E tento fazer o meu melhor dentro da sala de aula. E eu tenho esse pensamento também, que é que você deve fazer aquilo que você gosta, que se você fizer algo que você gosta, você vai conseguir fazer bem feito. E para ele, não. Para ele, você gostar daquilo que você está fazendo era uma consequência, mas você trabalha naquilo lá porque você precisa daquilo. E era uma troca, né? O patrão precisa do funcionário, o funcionário precisa do patrão. Então, seria trocas nas ideias de Smith. Outra coisa interessante que ele coloca, né, gente? É lógico que hoje muitas dessas teorias, mas precisava, coisa óbvia, né? A gente pensa, precisava de alguém escrever, gente, naquele momento que eles estão criando, isso não é óbvio. Isso é óbvio pra gente, agora que já vivemos. Sim. Essas teorias já estão aí prontas, né? O Adam Smith, ele fala o seguinte, que a economia, ela tem que ter um livre jogo da lei da oferta e da procura, né? Então, é uma das leis econômicas que a gente consegue ver claramente no nosso dia a dia. Eu estava até comentando hoje, eu comprei há um ano atrás um pacote de máscara cirúrgica, dessas estava custando R$ 15, porque não tinha muita procura. Hoje, como a procura ela aumentou,
um pacote de máscara chega a custar R$ 200. Então, a economia, ela é direcionada de acordo com essa lei aí da oferta e da procura. Se eu tenho uma grande oferta do mesmo produto, o preço dele tende a ser mais baixo. Agora, se eu tenho pouca oferta daquele produto, o preço dele, a tendência é que seja mais alto, né? Então, É, assim, a gente está falando no momento, é lógico que hoje, se a gente for olhar, parece óbvio, mas o Adam Smith, ele viveu e ele escreveu essas teorias no momento em que o comércio estava se tornando grande, estava começando, é lógico, né, a se fortalecer novamente ali na Europa. e lembrando que a gente viu uma época de períodos de pactos coloniais, né? Ainda, né? Século XVIII era o período dos pactos coloniais, onde as colônias vendiam somente para as metrópoles e compravam somente das metrópoles. Então você não tinha muito oferta e procura. Você tinha o que era, você só tinha a oferta, né? Você não tinha, só tinha aquele produto. E naquele período, gente, que a revolução, que a indústria estava começando, tudo era muito ainda de pai para filho, então não se tinha muita produção de produtos. Então você nunca tinha muito daquele produto. Tanto que roupas eram heranças de família, porque realmente, tá? Roupas eram deixadas em testamentos. Olha aí, imagina se hoje em dia receber no testamento, o que que sua avó te deixou? Um vestido. Naquela época era um motivo de orgulho, porque era raro se conseguir fazer. Então, na época que ele fala isso, ele está falando de um período que a indústria está começando, então as pessoas não tinham noção de mercado como nós temos hoje. Hoje em dia, você quer alguma coisa, você vai aqui na internet, você procura e você acha. Naquela época, para você achar algum produto, meu amigo, dava trabalho. Então, ele questionar, e como o rei, como os impérios ainda comandavam muito, ele questionar e dizer que você precisava depender da oferta e da procura, era uma revolução para a época, porque ninguém tinha pensado, poxa, nossa, faz sentido o que ele está falando. Hoje em dia faz sentido. Mas se ele não tivesse falado, talvez hoje não faria sentido. Não faria Hoje a gente sentido. não viveria. Até Então porque precisa. a questão do liberalismo econômico, ela começa a ganhar força tendo em vista essas ideias aí, né? Eles vão lutar, os iluministas, eles vão combater o Estado absolutista monárquico, eles vão combater o mercantilismo, eles vão combater a tese do direito divino dos reis, né? Eles vão combater a igreja dentro da vida pública. Então, isso os iluministas, eles combatiam e criavam pensamentos teóricos em cima dessas questões que eles combatiam, né? Eles criavam teorias ali e reflexões em cima aí das coisas que eles acreditavam que precisavam ser retiradas da sociedade. Outra coisa legal aí, que a gente já até falou, né? Só para fazer um resumão, o iluminismo ele vai defender a questão da igualdade jurídica, igual a Tati já colocou, a tolerância religiosa e filosófica, a liberdade pessoal, social, o direito à propriedade privada, porque inclusive eles eram aí, estavam ali aliadinhos à burguesia, né? A propriedade privada, ela não é uma coisa para todos, a gente sabe que nem todo mundo vai ter condições, mas tem direito. Então, só de ter o direito à propriedade privada já é uma coisa que vai ser uma mudança ali, uma revolução para a época, né? E outra coisa é defender a questão dos contratos como mediador das relações sociais. A gente vai fazer contratos sociais ali para poder criar normas, criar regras para a sociedade, né? Então, isso tudo vem aí da defesa desses iluministas, principalmente para a galerinha aí que vai fazer o Enem, eu sugiro, acho que a ideia do iluminismo, dessa mudança, ela é fácil de se entender, mas pega a ideia e coloca John Locke, o que ele defende, coloca lá as principais teses dele, Voltaire, as Sim, gente, ó. principais teses, exatamente, Montesquieu, as principais teses, porque isso vai te ajudar a estudar sobre o iluminismo, isso também vai te ajudar aí, na hora, vamos supor que a redação do Enem seja sobre direitos humanos, sei lá, chutando, né? Aí eu vou lá e vou pegar a defesa dos direitos
inalienáveis, né? Direitos que não podem ser alienados. Então, eu posso usar a teoria do John Locke. Como diria John Locke, veio fazendo uma citação, né? Então, gente, façam assim, essa divisão, né? Ah, eu vou falar sobre a questão aí da teoria do bom selvagem, da questão do homem ser bom, do contrato social. Então, vou falar de Rousseau. Então, eu vou lá. Como diria Rousseau, o contrato social é importante para isso, isso e isso. Como diria Rousseau, o homem é bom por natureza. A sociedade que o corrompe, o homem é bom, a fake news que o corrompe, né? Então, você pode fazer essas reflexões. É lógico, não pegar um pensamento atual e jogar como sendo desses teóricos, desses pensadores, né? Isso daí não, você vai acabar perdendo ponto, mas você pode pegar um pensamento dele e jogar na atualidade, né? Você não pode inverter as ideias, né? E vir, eu defendo, sei lá, tá ligada aí a questão da. Vou falar agora sobre economia. Eu vou pegar a frase do Adam Smith para poder falar sobre economia. A questão da lei da oferta e da procura. A questão da mão invisível que controla aí a nossa economia, que controla os preços, né? Então, assim, os iluministas, eles são muito importantes para a gente poder construir também uma boa redação, né? Sem contar que na nossa história tem tudo a ver ali. Se a gente for falar de século XVIII, os iluministas, né, eles vão, como a Tati já falou, estimular a questão das colônias americanas a lutarem pelo processo de liberdade, né? Tanto que esses ideais iluministas, eles vão refletir muito na questão da independência das 13 colônias americanas, né? São esses ideais que vão estimular, inclusive, a questão das constituições aí, da Constituição. Aqui no Brasil, a gente vai ter também o iluminismo na questão das lutas pela independência. A gente tem a própria Conjuração ou Inconfidência Mineira aqui, né? Tem uma influência iluminista, eu ia falar da baiana, mas é porque eu queria falar da questão da mineira ser bem elitista, assim, tá bem ligada à questão da elite. Então, essa elite que vinha buscar a sua referência teórica toda na Europa, né? E a baiana é mais popular, mas não deixa de ter uma ação iluminista, assim. Se você pegar a Inconfidência Mineira, ela era questionando basicamente o aumento dos impostos, né? Enquanto a baiana não, a Inconfidência Baiana vai questionar a ideia da liberdade, igualdade e da fraternidade. Então são duas inconfidências que pegaram dois pensamentos que existiam no iluminismo, que eram dois pensamentos iluministas, mas eram totalmente opostos um do outro, né? Pegaram filósofos diferentes aí para poder estudar. É o que eu falei, nem todo filósofo. Todos eram filósofos iluministas, mas nem todos eles pensavam na questão social. Há um erro quando tem pessoas que falam assim, mas o iluminismo pensou, todos eles pensaram na sociedade. Não. Todos podem ter pensado na sociedade, mas nem todos pensavam no povo. São coisas totalmente diferentes. Então, são pensamentos totalmente diferentes. E quem for estudar o iluminismo, foca em filosofia também, tá, gente? Porque apesar da história a gente estudar o iluminismo, nós estudamos o fundamento histórico. Onde você vai conseguir encontrar mais desses pensamentos é em filosofia. Tem gente que fala assim, mas a filosofia é chata. Mas você não estuda história, principalmente a parte do iluminismo, sem estudar filosofia, não. Basicamente, é ali que você vai encontrar os argumentos para defender as suas teses. Porque em história, a gente vai falar muito superficial, a gente fala num contexto histórico. Acho que historiador, a gente ama um contexto histórico, então sim, faz parte. Tudo é um contexto. A história, ela não é feita de fato, ela é feita de contexto. O fato, ele está dentro de um contexto. Então, tudo é um contexto. Então, a gente fala ali do contexto, né? Mas sobre os pensadores, quem vai te dar um embasamento muito legal é a filosofia. A Sabrina tem um quadro aí de filosofia muito bom, que eu gosto muito de assistir as videoaulas que tem. Então, foca nesses vídeos, gente. Vão assistir os vídeos de filosofia da Sabrina, que são maravilhosos.
Na E verdade, quem vocês... faz, eu divulgo, né, gente? Quem faz aí são os professores de filosofia, apesar da filosofia e a história. A gente estuda um pouco de filosofia no curso de história, eu não me A gente sabe um pouco atrevo, de tudo. eu não me atrevo, a gente estuda um pouco de tudo, mas eu não me atrevo a fazer vídeos sobre filosofia. Então tem o Caio, que é professor de filosofia, e a Andressa, que também é professora de filosofia, e eles estão sempre falando aí sobre um filósofo ou um pensamento, né? E sempre fazendo esse gancho, esse link aí com a sociedade atual, né? Então a história a gente estuda Professor um pouco. de, professor de história se mete em tudo, se mete em tudo. Eu sempre falo isso para os meus colegas, falo, gente, vocês não estudam nada nessa, meus colegas, outros professores, falo, gente, vocês não estudam nada nessa vida se vocês não estudarem história. Eu tô em todos os lugares, tudo eu tô lá, metendo meu Tem uma pitaco. história, né? Pior que a verdade. Até eu não estudo matemática, mas a matemática tem uma história, né? Então eu costumava falar isso para os alunos. Gente, não adianta não gostar de história. Em algum momento você vai ter que estudar história, né? E a história, ela é importante. Hoje em dia a gente sabe ainda mais que a história ela não estuda só o passado distante, a gente estuda o É passado só o próximo fato, e a né? gente estuda O o contexto. presente. Questão de decorar a data, e isso daí, gente, ó, já era. Gente, ó, eu não decoro data, eu sou péssima com data. Às vezes os meninos perguntam, professora, eu sei as datas básicas, né? Claro, as datas básicas eu tenho obrigação de saber, até porque você estuda tanto aquilo que acaba se tornando algo grudado na sua mente. Mas todas as datas, o que aconteceu em cada dia. Não, gente, eu não sou um calendário, eu não nasci para ser um calendário, então eu não sei. Agora, contexto histórico é diferente. Eu não vou saber todas as datas de todas as guerras que aconteceram dentro da Segunda Guerra Mundial, até porque foram muitas pequenas batalhas ali. Eu sei a data do início, eu sei a data das batalhas mais importantes, mas o contexto histórico de toda a guerra, isso aí eu sei. Eu estou muito mais... A história, ela, hoje em dia, a gente sabe que ela é muito mais ligada ao contexto do que ao fato, à data específica, né? A gente tem que entender um contexto histórico como um todo. E a história, ela está muito mais ligada ao presente mesmo do que o próprio passado. A gente vê, é igual eu falei, a história, ela deixou de ser linear, né? Que vem Sim. início, meio e fim. Ela é um ciclo, ela continua. Infelizmente, a história serve para a gente aprender com os nossos erros, mas eles continuam acontecendo. E enquanto a gente não conseguir entender, compreender, não adianta querer tirar nenhum contexto histórico aí, diminuir não. A gente tem que somente a gente só vai poder diminuir contexto histórico quando a gente falar, não, realmente isso aqui está errado, não pode mais acontecer. Enquanto continuar acontecendo, a gente tem que continuar batendo na mesma tecla. Os estudantes falam para mim, nossa, professora, a mesma coisa que eu estudei no primeiro ano, eu estudei no sétimo, estudei no sexto, mas os mesmos erros que você estudou lá na Roma Antiga acontecendo, você vê acontecendo hoje em dia. É uma coisa muito, muito incrível, né? Muito complicada até, por sinal, né? A gente já deveria ter passado aí essa questão da sociedade amadurecido, mas acho que como professoras, educadoras, a gente carrega um pouco dessa esperança de uma sociedade melhor um dia, né? Vai demorar um pouco, mas um Eu dia a falei, gente chega eu não lá. vou estar viva, provavelmente eu não vou estar viva para ver. Não, Eu falo isso para os nem meus alunos. Eu não vou estar viva para ver, mas os meus filhos, os meus netos, eu creio que terão uma sociedade melhor. Eu acredito na evolução do ser humano. Eu acho que o ser humano, ele evolui, ele é um ser evolutivo. Então ele vai evoluir de novo. pode demorar um pouquinho aí, mas um dia a gente chega lá. Tati, eu acho Ah, que. você, Oi, pode eu quero falar. falar, você vê a Idade Média, durou mais de 1000 anos. Sim. Então, está aí, né? Tá recente ainda. Mas dá para evoluir ainda. A gente vai conseguir, com muita força e muito conhecimento. É para isso que serve o conhecimento também, né? Para a gente poder compreender a sociedade, para a gente compreender as mudanças, né? Então, essa questão mais talvez importante, gente, vem aí uma questão da crise, e eu estava até querendo fazer essa reflexão, porque com a crise, a educação ela vai ser diretamente atingida por causa da pandemia. E essa questão da educação vai ser atingida diretamente e ainda mais a escola pública, né? Vem questão de corte de verbas, vem questão de várias coisas aí que tende a fazer com que a educação que já
A gente luta por sucateada. uma qualidade, né, que já é deixada para segundo plano, com que ela seja ainda mais utilizada aí como forma de alienar as pessoas e como forma de fazer uma economia. Então, os governos vão, com certeza, tirar dinheiro destinado à educação para colocar em outros meios aí, pegando a questão da crise, a questão da economia como base. Então, fica a dica, gente. Se queremos construir uma sociedade melhor, não vamos deixar com que a nossa educação seja roubada. Vamos lutar por uma educação melhor, por uma educação de qualidade. Então, quer tirar dinheiro de algum lugar? Tira dinheiro desse monte de auxílio para político, né? Tira dinheiro aí dessas empresas que estão devendo o governo, que não pagam e que acabam sendo perdoadas as dívidas, né? As dívidas Então, de impostos, existem né? outros meios, tá? Brasil. Não precisa de ser sempre nós, a classe, a ser aí a massacrada pela crise, né? Então, você não precisa abrir mão dos seus direitos por causa da crise. Exatamente. É igual eu falei, a educação incomoda, né? O questionamento incomoda as pessoas. E é claro que a educação, não só no Brasil, mas vamos falar do Brasil porque é a nossa realidade. Mas a educação aqui, ela é muito sucateada. E você só vê países evoluindo a partir da educação. A Europa, ela só evolui mesmo e se torna grandes potências, igual nós vemos hoje, a partir do momento que eles começam a valorizar esses pensamentos, né? A partir desse período de valorização. Ah, professora, mas eles também tiveram aí, aproveitaram de alguns países e tal. Sim, mas eles evoluíram como sociedade e hoje eles são um pouco menos violentos, um pouco mais estabilizados, também graças à educação que eles vão tendo, né? E isso no Brasil, infelizmente, não é plano de governo. Educação não é plano de governo. Porque a educação, se você pegar as grandes revoluções, as grandes revoltas que nós tivemos no Brasil, a maioria delas começaram com jovens estudantes, começaram dentro de universidades, começaram dentro de escolas. Então, era um período onde as pessoas questionavam muito, e hoje em dia não se existe isso. Ah, mas aí é culpa dos estudantes. Eu não vejo como culpa dos estudantes. Me diz o que uma escola tem de atrativo hoje em dia. Ah, mas nós temos bons professores, só que os professores estão sendo sucateados, né? Nós estamos sendo sucateados, os nossos materiais estão sendo sucateados, nós somos sobrecarregados. Não sei, não vou falar de salários de todos aqui, mas eu no meu estado, a gente não ganha essas coisas. Tem lugar que tem professor que nem está recebendo, tem lugar aqui no Brasil que tem professor que nem está recebendo, gente. Vocês têm noção do que é isso? Eu amo o meu serviço. Parcelado em 3 anos. Aí, ó, eu amo o meu serviço. Eu amo o meu serviço, eu faço educação porque eu amo. Tanto que eu tenho uma página por isso. Mas eu tenho conta para pagar. Eu preciso pagar as minhas contas. Eu preciso comer, eu preciso me investir. Eu vivo num mundo capitalista, onde o ar que eu respiro é capaz de eu ter que pagar por ele. Porque daqui uns dias a água a gente vai ter que pagar, né? A gente então, já paga, assim, né, afinal de contas. Mas né? Pagar diferente aí, né? Então, as leis estão querendo mudar. Então, assim, o ar que eu respiro eu vou ter que pagar também. Então, eu preciso de um salário. Então, os professores, vocês podem ver que são a classe menos valorizada. Nós somos tratados, assim, como a escória da sociedade. Eu falo isso porque, uma vez, logo que eu comecei a trabalhar, gente, eu tenho cara de menininha. Você olha pra mim, e eu tenho altura de menininha. Eu tenho 1,50 m. Eu tenho cara de adolescente de 15 anos. Então, eu pareço uma criança na escola. E aí, eu estava na sala... O pai chegou assim, nossa, eu queria falar com a professora. Eu falei, não, sou eu, pode falar. Ele, nossa, tão jovem, já é professora? Tá bom, sou professora. Nossa, mas tão bonita, tem certeza que você é professora? Eu falei, gente, agora eu tenho que ter um padrão. Tem que ser. Tem que ter um outro padrão. Ou as pessoas perguntam pra mim assim, nossa, você trabalha? Eu, sim, sou professora. Não, mas com o que você trabalha? Eu sou professora, né? Eu trabalho. Essa é a minha profissão. Muito por sinal, né, Tati? A gente trabalha muito. Então, assim, é uma classe que é desvalorizada já também pensando nisso. Porque se você não dá ânimo para os seus funcionários, é igual uma empresa privada. Se eu tenho uma empresa que vende Nutella, amo Nutella. Se eu tenho uma empresa que vende Nutella
E se eu não estimulo os meus funcionários a estar felizes ali, eles estarem trabalhando, é igual Smith já dizia, né? O funcionário precisa daquilo, então ele tem que gostar daquilo também, né? Ele faz porque ele precisa, mas é claro que quando ele gosta, ele vai fazer melhor. Então, se eu tenho uma empresa que faz chocolate, e aí eu trato ele bem, ele vai fazer os melhores chocolates. Se eu dou uma remuneração que ele merece, ele vai fazer os melhores chocolates, ele vai trabalhar com gosto. Agora, se eu tenho uma empresa e eu não pago bem meu funcionário, você acha que meu funcionário vai trabalhar bem? Por mais que ele goste de fazer chocolate, ele não vai trabalhar bem. Então, a sucatização da educação, ele não é só no ambiente escolar, que já não é bom, é também com os funcionários. Eu trato eles de forma que eles não se sintam motivados a fazer aquilo. Por isso a gente vê um número de professores hoje trabalhando muito mais com redes sociais do que dentro da escola. Não é que diminuiu o número de professores, eles mudaram o seu local de trabalho. Porque nas redes sociais ele consegue não uma remuneração, que muitas vezes não recebe por aquilo, mas um reconhecimento um pouco melhor, ganha um nome um pouco melhor, que muitas vezes ele não tem dentro de uma sala de aula, tá? Então não é nem por causa dos meninos, muitas vezes nem por causa dos estudantes, é por questão como um todo. A sociedade tem mania de tratar professor como um ser inferior. Pelo menos eu vejo aqui na região onde eu moro, né? Professor muitas vezes é visto como a escória. Ah, ele é professor. Nossa, ele é professor. Como se ser professor fosse uma coisa ruim. Fosse algo negativo, e é uma profissão tão necessária, né, assim, para a sociedade como um todo, gente. É uma profissão que realmente ela precisa ser mais valorizada e exaltada mesmo, porque sem professor não existiria nada, assim. Né? Não tem leitura, não tem nada. Então, o professor, ele tinha realmente que precisa mudar esse pensamento aí do governo e também dentro das casas, para o professor ele ser melhor visto, né? Afinal de contas, sem o professor nada existe, né? É a mãe de todas as profissões aí. Às vezes a gente não quer nem tanto claro que o reconhecimento financeiro seria maravilhoso, mas se já começasse simplesmente com reconhecimento profissional e pessoal, já ajudaria tanto, né, a gente ser reconhecido como seres humanos, né, que muita gente acha que a gente não é seres humanos, que nós, professores, somos máquinas que devemos trabalhar de qualquer jeito, e isso, para quem tem alguns pais que estão aqui, ou para quem tem filhos na escola, ou vocês são mesmo adolescentes, quando vocês verem alguém falando mal dos professores de vocês, não deixem. Porque por mais errado que esteja um professor, ele é um profissional, ele merece respeito. A gente vê casos acontecendo aí, eu vi no Fantástico ontem, é um absurdo, concordo com vocês, é um absurdo. Mas valorizem os bons profissionais que vocês têm também. A gente não julga toda uma classe por uma coisa errada. Se fosse assim, a gente poderia julgar todo político, todo advogado, porque toda profissão tem gente boa e tem gente ruim. Todo lugar que você for vai ter gente boa e gente ruim. E igual eu falei, o bom e o ruim também é relativo, que é bom para você, não é bom para mim. Então, assim, quando você vê alguém falando mal dos seus professores, defenda. Isso vale tanto, gente, para nós profissionais. Quando um estudante nos defende em algum lugar, isso já dá uma valorizada, aí um ânimo a mais para a gente continuar trabalhando. É isso aí, Tati. Eu acho que para o iluminismo a gente conseguiu atender, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, ou manda no meu perfil, ou manda para a Tati sobre iluminismo, sim, né? Você vai salvar esse vídeo lá também, que eu vou copiar ele. Eu vou mandar para você. Ah, que bom. Eu não vou conseguir salvar uma hora aí no vídeo, no IGTV, mas a gente vai conseguir salvar os primeiros minutos e eu vou colocar no YouTube também para quem quiser depois ir lá assistir, tá? O canal do YouTube, o bom é que é mais fácil, o Instagram é cheio de regrinhas aqui. E a galera que está assistindo a gente, aproveitar, Tati, falar do nosso sorteio. Verdade. Eu fazendo sorteio aí. A política para você não ser um idiota. Então, assim, esse é o título do livro, realmente bem provocativo. Vai lá no perfil da Tati, tem que seguir a minha página da Tati e marcar um amigo só, você já está concorrendo aí
a esse livro, tá? Que é do Mário Sérgio Cortella, que é formado em filosofia, além de ser palestrante, né? É professor também, então é um cara que conhece bastante de política e ele está vindo trazer algumas coisas da política para a gente não ficar com o discurso vazio, né? Para a gente não ficar aí discutindo política como se fosse um time de futebol, que não é bem assim. A política, ela tem seus próprios critérios e não é uma questão de torcida organizada, né? Então, esse Sim. livro eu acho que vai ajudar bastante. Eu escolhi ele, né? Falei com a Tati, não, pode ser por ter essa, por ser provocativo, por ter essa questão dessa provocação aí, né? Para a gente poder discutir política, eu acho super válido, super importante, mas a gente tem que discutir política com base teórica, né? Não a Você política não do fica no achismo. achismo. A gente não pode ficar no achismo. Eu não perdi nada para achar. Se eu perder, eu vou achar. Senão eu vou ter que criar uma opinião sobre aquilo. Eu sempre falo, meus alunos, professor, eu acho. Você perdeu, filho? Você não perdeu, você não acha. Agora, se você quer criar uma opinião, você vai estudar e vai criar uma opinião em cima do que você conhece. Mas então é isso, Sabrina. Muito obrigada pelo É isso, convite. Tati, eu que te agradeço. Depois aí vamos fazendo mais parceria, né? Sim, Mais coisas bacanas aí para vocês e vai lá participar do sorteio. Política para não ser um idiota, tá bom? Iluminismo para não ser um idiota também é bem importante. é verdade. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, tchau, tchau, galerinha.